Programa não recomendado para menores de 12 anos. Dragon Vic and R1, Commodore 64, Amsterdam and Acorn Electron, cheaper BBC Micro. Retrópolis, a cidade dos clássicos. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do Retrópolis, aquele seu podcast que você já sabe do que se trata. Os caras estão me tirando. No episódio de hoje, estamos literalmente cumprindo uma promessa, mais uma promessa, espero que não gere mais 50 sub-episódios depois disso. Começando nessa mesa de formato de X, que X agora tá na moda. Quem tá aí? Eu, João Cláudio Fidelis. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu, César Cardoso. Então, gente, só relembrando, né, esse aqui é um episódio de pagação de promessa. Todo episódio do Retrópolis é pagação de promessa. Neste caso, estamos pagando a promessa feita lá no episódio 91, que eu não lembro mais em que ano foi isso. Foram os computadores da Sharp, o primeiro episódio, que eram as máquinas de 8 bits. E este aqui é o episódio para falar do impávido, vitaminado, glorioso e difícil pra caramba de abrir para ver o que tem dentro, Sharp X68000. Sim, e neste momento que eu chamo a máquina, porque tem X e tem S, a gente invoca o Ricardo para ficar na outra ponta da mesa em formato de X. Isso aí. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Seja um X-Men você também. Dou long shot às avessas. Sou X-Men. Que merda, hein? Lembrando que a gente já falou de Apple, do GS, de BBC Micro, de máquina da Commodore e mais um outro monte de computadores, e finalmente o abecedário chegou na letra X. Podemos agora falar desse computador em particular. Mas antes disso, tem aquela introdução. Seguinte, só lembrando, a gente já falou de um monte de computadores de 16, 32, pseudo 16, pseudo 32 bits, etc e tal, mas a gente não tinha falado especificamente de nenhum computador com a letra X. E aí a gente finalmente... A gente chegou atrasado nos eletricista, aparentemente, né, um bilionário aí chegou antes. Mas antes chegou a Xuxa, então espero que a Xuxa processe esse bilionário e arranque o couro dele. Oh, yeah! Mas vamos finalmente falar do X68000, que finalmente vamos chegar à letra X, ou não. Mas primeiro vamos falar da Sharp, né? Isso. A New Life People. Adoro esse New Life People. Vamos voltar com isso. E não vamos falar dos Maquilines dessa vez. Não vamos. Letra o terceiro quadro que a gente fala de Sharp. A Sharp foi fundada em 1912 em Tóquio por Tokuji Hayakawa, sob o nome de Hayakawa Kinzoku Kogyo, conhecido também como Metalúrgica Hayakawa. Seu Hayakawa era chegado no metal. O Hayakawa tinha 19 anos quando fundou a metalúrgica Hayakawa. Ele tinha acabado de se formar em metalurgia e provavelmente com o pai puxa no saco, mas trabalha na carreira, tá na metalurgia. Mas a Sharp, eu acho que ninguém lembra de nada de metal que a Sharp tinha feito, mas o primeiro hit dela foi a Eversharp Pencil, que junto com o trabalho simultâneo do outro lado do mundo de Charles Kieran, permitiu aquilo que a gente hoje em dia chama de lapiseira. E sim, a metalúrgica Hayakawa vira Sharp por causa do sucesso da Eversharp Pencil. Tá? Em 1923 a fábrica foi destruída pelo grande terremoto de Kanto. Vai assistir Vidas ao Vento do Miyazaki para saber o tamanho da encrenca. Aliás, faz 100 anos esse ano, né? Ou já fez 100 anos, ó. E aí a metalúrgica Hayakawa se realocou em Osaka. E aí Osaka aproveitou, já tinha quebrado de fábrica, mudou também de ramo, começou a fabricar aparelhos de rádio. E em 1953 eles começaram a fabricar aparelhos de TV.
Na década de 60 começam a fabricar calculadoras. Na de 70 eles entram no mercado de som de alta fidelidade, né, com a aquisição da Optônica. No final da década de 70 eles resolvem se meter a fazer computador. E durante a primeira metade dos anos 80, como vocês já ouviram no episódio 91, tinham dois modelos de computadores de 8 bits, as linhas MZ e X1. Entre idas e vindas, vai e volta, a Sharp desde 2016 é uma empresa da Foxconn. Sim, Foxconn, a maior fabricante de bagulhos eletrônicos do mundo, é a dona da Sharp, mas a marca Sharp continua, especialmente no Japão. Eu acho que ainda tem alguma coisinha fora do Japão, mas também se tornou uma marca japonesa, coisa do Japão, né? Mas enfim, a gente já falou de MZ e X1, né? Isso, a gente falou lá no episódio lá de cima, que eu esqueci qual o número. 91. Lá no 91, né, o MZ 7778, a série X1, ela é uma ramificação do modelo MZ 2000, apesar de serem uma ramificação, foram máquinas que elas começaram seu caminho para serem incompatíveis entre si e morreram incompatíveis entre si. E acho que talvez não contente em ter dois computadores que não se conversam na linha de produção, a Sharp resolveu fazer um terceiro, né, Ricardo? Pois é, né? A Sharp fazendo Sharpzices, né? Bem comum isso. Nós estamos chegando aí falando da máquina dia, né? Nosso assunto X100000, ou não consigo interpretar japonês, mas eu uso também conhecido como Exu Rokuman Hasen. O original, o CZ600C, foi lançado pela Sharp no ano de 1987, no dia 28 de março, vendido apenas no Japão e até onde eu sei, vendido apenas no Japão até o fim. Ele é considerado como o sucessor da linha X1. Apesar de ser compatível, né? Isso é muito curioso isso. Linhas TRS-80. Tandy manda um abraço. Pois é. Só pra complementar, em outubro de 1986, a feira japonesa que houve em Tóquio, de eletrônicos de consumo, no qual a Sharp tinha um stand gigantesco, a máquina foi demonstrada pela primeira vez lá, já funcional e rodando aplicativos, demos e o grade. Opa, a gente vai chegar lá. Se fosse o Jack Tramiel no projeto, ele tava mostrando em 83 essa marca já. Só o mocap, tava mostrando. Pois é, né? E era capaz dele fazer um jogo de cena com alguma coisa com as navezinhas em papelão do grade pra dizer, não, mas assim que vai ficar no final, hein? Dado que é Jack Tramiel, né? Bem, o modelo ele veio com processador compatível com o 68000 da Motorola, no caso o HD68HC000 da Hitachi, rodando a 10 MHz. A máquina tinha 1 MB de RAM, expansíveis para até 12 MB, não era nem 8 nem 16, era 12. Diversos itens já integrados, como os dois drives de disquete de 5/4 HD, bate na madeira 3 vezes. A interface SASE, que é a que veio antes do SCSI. Peraí, se teve SASE, teve SCSI, teve a SBSI no meio do caminho? Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Não. Pularam, né? A SBISE. Não teve a SBISE, não. A SBISE não teve. Então usada a interface SASE para conectar discos rígidos. Aliás, tinha uma interface SASE feita pela ASCII para MSX. Que eu acho que era da mesma época. É, provavelmente. Tudo acondicionado em um gabinete que era com 2 torres geminadas e eu ouso dizer talvez um dos computadores mais bonitos que eu já vi na minha vida. Só o Bin Laden que não curtiu. É, claro, o Bin Laden não achou, vai achar uma ideia muito legal. Gostou, não. Que vinha com a máquina? Vinha o sistema operacional, que era o Human 68K, versão 1.0, feita por uma empresa chamada Hudson Soft, que ela tinha feito, inclusive, algumas coisas para MSX antes. A Hudson Soft fez coisa pra caramba. Fez muita coisa para MSX, mas ela é mais conhecida também porque fez coisa para X68000, fez também para PC Engine, e o símbolo deles era uma abelhinha, né? Isso. Ela é co-criadora do PC Engine, junto com a NEC. E ela é a famosa autora do padrão RuCard, né? Que cada casa tem um nome, né? É Sega Card lá na Sega, no MSX é Bicard. Olha, que coincidência. Mas ela fez esse padrão para várias máquinas diferentes. Curiosamente, a única que não quis foi a Nintendo. A única que chegou e falou, isso aí eu não quero não. É, a Nintendo disse, não, nós vamos usar disquete. Vamos inventar um disquete só nosso. Vamos usar disquete de 3 polegadas. Só nosso, inclusive, né? De novo. E como é que pode ser verdade uma porra dessa, hein, Batman?
Me explica essa porra! Essa é a famosa mania da Nintendo de controle. Ela tava querendo embeber em cima de uma novidade que um dia a gente tem que fazer um programa sobre isso. Talvez um dia que a gente fizer um programa sobre softwares shareware, começo do Steam, que eu acho que o ano de corte é bem mais pra lá, né? A gente vai falar da tal da Takeru, que não tem nada a ver com a empresa que teve aqui no Rio de Janeiro, não, hein? Não confunda as Takerus. Exatamente. Nem as Konami. Aliás, a Takeru que a gente tá falando, ela era aquela tal Konami, velho. Nossa, né? Enfim. O Takeru, assim, só pra dar palhinha, é um sistema que seria o Steam analógico muito antes do Steam. Não era analógico, era digital. Era basicamente uma vending machine de software, né? É uma máquina, em vez de vender doce ou refrigerante, vendia disquete com jogos, exatamente. Mas era analógico no sentido de que você tinha a intermediação analógica. Você tinha que ir na máquina, escolher lá o disquetinho. Você tinha que ir na farmácia comprar software. Isso. Você tinha que ir na farmácia, escolher lá o que você queria, pagar, etc e tal. Não é como a Steam, como é a App Store, como é a Play Store, que é tudo digital, sem intervenção física. Vamos falar o termo certo. Você ia na Combini. Combini era o nome de uma loja que até hoje tem no Japão, que é a famosa loja do R$1,99. Você compra de tudo, maioria por preços muito baratos. Inclusive remédio. Mas a Takeru só tinha na Combini. Sendo que o R$1,99 no Japão deve ser uns R$200 pra gente. Não, mas eu acho que era 100 ou 200 ienes. É aquela moedinha, sabe? De ien, de 100 ou 200. É por aí. Mas a gente já tá indo lá longe. Isso. Mas só uma última pergunta. A Takeru só tinha na Combini ou também tinha? Imagino que devia ter na 7-Eleven, na Lawson, na Family Mart. Sim, exatamente. Tinha em Combini, tinha um monte de lugares. Ela revolucionou e ela que abriu o espaço para os jogos indie, que no Japão eram chamados, aliás, são chamados até hoje Doujin Game. Isso é uma coisa que todas as máquinas 8 e 16 bits japonesas beberam desse ecossistema enorme, que isso aí foi muito importante pro mercado japonês. É uma coisa que a gente vai falar, uma falta futura agora, do vai estar pagando a pauta já prometendo outra. Que beleza. João, fica quieto aí. Cala a boca. Vamos só resumir, né? A Takeru queimou muito disquete pra Steam poder posar de bonita hoje. Vamos lá, vamos seguir adiante aí. Por aí, exatamente. Vale lembrar que junto saiu também o Gradius da Konami, também, a gente já falou do sistema, mas que seria do computador se não fossem os jogos, né? É verdade. Então teve o Gradius da Konami, num porte perfeito feito pela SPS. Qual é essa empresa? SPS que eu não lembro o nome. Essa é uma empresa meio desconhecida. Até o surgimento do X68000, ela é uma empresa pequena, fundo de quintal. Ela fazia a mesma coisa que a Dempa, que também ganhou muita notoriedade aí na era do X68000, só que ela era menor ainda que ela. São duas empresas que elas seriam guardadas devidas proporções, né? Não de qualidade, mas de funcionalidade. Tipo uma OS Gold e uma Ocean. Elas eram desenvolvedoras de jogos de terceiros. Elas portavam jogos da Sega, da Namco, de outras plataformas para quem pagasse, né? Geralmente se especializando em microcomputadores. Algumas vezes fazia jogo. A Dempa já fez jogo pra Mega Drive. O nome não me é estranho. A Dempa tá aí até hoje. Tem um jogo da Sofia pra MSX, que é porte do X1, que é deles. Isso, e que é da Dempa. MSX tem jogos da Dempa, inclusive o meu patrão foi ela que portou. O X-Zero foi ela que portou. Mas pera, gente, calma, João, não vamos falar de jogo ainda não. Calma, vamos voltar. Volta. Preço do equipamento, ele foi lançado no Japão ao preço de 369 mil ienes. Com monitor, tá? Com monitor. Sem monitor é 298, se eu não me engano. Só que sem monitor você não faz nada, que não dá pra ligar na televisão. Pois é. E que reajustados dá cerca de 457.169 ienes nos valores de hoje. E como eu tive a pachorra de verificar, isso dá mais ou menos uns 17 mil reais. O 369 mil ienes, a conversão moeda hoje dá 12.459 reais e 52 centavos. Chupem. Você achando aí que o computador tá caro, né? Não é máquina pros nossos bicos, nós meros mortais. Não era aliás, para a grande maioria das pessoas, né? 369 mil ienes é caro para um caramba. Você comprava uns 10 MSX, né? Cara... 10 não, mas um 8 com certeza. MSX2, aqueles A1, era 46 mil ienes. Com esse valor que saiu depois, uns 3 Turbo RGT ainda comprava
comprava um FSA Una, sobrava um troco aí pra gastar em MSX Fan, essas coisas assim. Tudo bem, vai ter modelos do X68000 lá de 1990 que a gente também compara com o preço do Turbo R. Continuam caros. Mas seguindo aí, eu tenho só uma crítica com relação a essa máquina, assim, poxa, gente, 87 drive de 5.4, por favor, né? O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Não é uma coisa completamente sem noção. Eu vou falar uma coisa pra vocês que no Japão, salvo o MSX e uma outra plataforma, por que pareça, o Sharp MZ aqui é uma das poucas, e as máquinas da Fujitsu, a grande maioria realmente ainda usava drive de 5/4. A própria NEC demorou mais do que os MSX pra ter opção com um drive de 3,5. Mas espera aí, se o Sharp MZ já tinha drive de 3,5 e em 87 a Sharp lança o X68000 com 5/4, tudo bem que a Sharp era bizarra, mas... Só prova que a Sharp te tiga na cabeça. Só tem merda! Não, dá a nítida impressão que a divisão MZ e a divisão Television, a MZ é computer e a X é a Television, elas não se conversavam, pelo contrário, elas eram rivais. Uma olhava pra outra como se fosse uma empresa tão rival quanto a Fujitsu, quanto a Panasonic lá de MSX, ou a NEC. Uma passava trote na outra, inclusive. Então eu acho que inclusive eu vou dizer uma coisa pra vocês, eu acho que o X68000 chegou aí, que foi o checkmate aí pro pessoal do Television do ter ganho do pessoal do computer do tipo, haha, e ganhamos. Vai todo mundo usar 5/4 e acabou! Deve ter sido pirraça mesmo. Não, porque é o seguinte, a IBM lançou em 87 também o PS2, o PS2 já veio, é IBM, né? Já veio com drive 3,5. E olha que era IBM, hein? Então, Eu não vou comparar tanto o mercado americano, eu vou só fazer a comparação com o mercado japonês. E realmente a NEC ela demorou um pouco pro PC 98 pegar a drive 3,5. Isso era uma coisa que era só essas linhas. Era o MZ, o MSX e a Fujitsu, que pelo menos fez o dever de casa, né? A Fujitsu, nas máquinas dela, desde o FM77 e foi no FM Taos, 3,5 direto. exceto no FMX. E NEC e a Sharp aí. A Sharp, como eu disse, eram duas empresas no mesmo pátio, né? Num prédio pra outro, um tacando grãozinho bomba pro outro, né? Não, aquela bola de papel com elástico. Agora a NEC, não entendo porque que eles demoraram tanto pra ter opção. E pasmem, ficava lançando máquina com 3,5, máquina com 5/4. Os modelos do 98 era assim, cara. Quando a gente for falar de NEC, se prepare pras tosqueiras. Parte 2. Pode dar um recado. Se, a respeito deste episódio, você quiser enviar um comentário, um elogio, uma crítica construtiva ou uma correção, porque afinal a gente erra também, seja ela no nosso site ou no canal do YouTube, ou ainda você quiser nos enviar um e-mail, não hesite, faça. Você pode falar conosco através do Twitter, nosso perfil é o @Retrópolis, nos comentários desse episódio, desse post, que vocês estão vendo agora, do retrópolis.net.br ou no Retrópolis com acento no o.com, nos comentários do nosso canal do YouTube, no Retrópolis, no nosso e-mail, o contato @retrópolis.net.br e vários outros locais. Nunca se esqueça do que nós sempre dizemos. O seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado pelo seu tempo e pela sua audição. Olha a denúncia aqui, ó, da burocracia. Vamos seguir adiante, agora vamos falar da especificação desse rádio novo. Falar disso, posso falar uma coisa boa do disquete 5/4 dele? Tem? Tem. Ele tem um sistema de soft eject. Foi o primeiro micro a usar esse sistema, muito antes de Mac. Eject inteligente. O Mac nunca teve botão de eject no drive. Soft eject tem desde do Mac original. Desde 1984. Ah, é? Desde 1984. Aquela maldita engrenagemzinha que quebra, inclusive. Aquela de... Então, deixa quieto. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Só sei que o drive tinha soft eject. Tinha drive de PC também com isso. Mas vamos falar da parte divertida, vamos falar de chips. Vamos falar da parte que realmente a gente não tem como dizer que não. Falando dos componentes, falando dos ICIs, pra não dar margem a ninguém falar vai começar a fazer piadinha pra sair da motor, ele era baseado no 68000 da Motorola, mas... Detalhe, de 10 MHz, geralmente o pessoal usava 7 ou 8. Mas quase todos os modelos vieram o HD 68HC000 da Hitachi. Isso. E aí os modelos, a gente fala, o modelo original, o Ace, que é de 88, o Expert de 89, o Pro, que também é de 89, o Expert 2 de 1990, Expert 2. Expert 2. Expert 3.
3 é pro Caixano. O Pro 2 de 90 e o Super 9091 vieram com esse processador. Só apareceu o processador da Motorola mesmo no modelo XVI. Esse é MSX, né? Da Sony. É. Pô, cara, de novo, cara! Quase. 91. O Compact 92, que aí tinha o 68.000 a 16 MHz. O X68030 e o 030 Compact, os dois dos 93 que vieram o M68 EC030 a 25 MHz. EC era por quê mesmo? É o sem FPU e com os compartimentos menores, desses bits. É igual o Amiga 200. Ou seja, um processadorzinho de baixo consumo, né? Isso. O modelo XVI, né, ele tem esse nome porque é 16 MHz. 16, é. Ah, e o Super vem com coprocessador, o AMD Bancho Camaro. Carro? Que eu não tenho a menor ideia do que é isso. É um processador RISC aí. Deve ser pra fazer coisa 3D. Só sei que ele vem com o 68.000 dele e ainda vem com esse AMD Bancho Camaro. Na verdade, sim. Quando você vê a especificação, você acha engraçado que os Pro tem menos memória que os outros modelos. E o que é esquisito, porque o Pro é a versão desktop dele. Aham. É o X68000 sem graça. É. Pra escritório. Já vamos falar dele. Sabe assim, ele tinha ainda um microcontrolador programável de 8 bits, o MSM80C51 da OC, cuja única função era cuidar do teclado e acho que cuidar do mouse também. Isso. Esse é o mais tranquilo da família da sopa de letrinha. Agora começa o caos. E aqui a mulherada vai. Sim, aqui tem mulherada e tem participação especial da tripulação da Enterprise. Mulherada não, é Júnior? Não tem um. Não sei se é Júnior com o nome feminino. Cíntia. Cíntia Júnior? Ok. Tem outro aqui que é salsicha, né? Pelo menos em Curitiba. É, Vinas e salsicha. Então vamos lá. O modelo original ele trazia o Cynthia Júnior, a boneca lá da mocinha da menininha do Rugrats, que é o controlador de sprites, o Vinas CRT controller, o Sysop vídeo controller e o Reserve vídeo data select. Que é reservado só pra isso. É. Já no Ace em diante, ele veio com a Cynthia não Júnior, a Cynthia Sprite Controller, o Vicon CRT, o Vips controller descerado da Pamela Anderson. E a Cat Video Data Selector. Isso corresponde ao Sharp Hudson Custom Chipset, que era o conjunto só para cuidar de vídeo, tá, gente? Isso é só vídeo. É só vídeo. Só vídeo. Nossa. Aliás, João, você sabe que o carinha do desenho do Rugrats é o mesmo do desenho da Aeon Flux. Eu não sabia dessa, não. É? Quem diria, hein? Tudo a ver, né? É. Para controlar a memória, nós temos o ET. O extraterrestre, digo, o extratomate, digo, o ET, original. O OM. Que é o cientista lá que descobriu a resistência. Obrigado, Ricardo. No Ace. O OM 2. É o filho dele. No Expert 2. Não tem no 3 porque o cartão não deixou. No Super e no 16, que eu insisto em dizer que é XVI. E agora, a primeira participação especial aí da tripulação da Enterprise, o McCoy. Look, I'm a doctor, not an escalator. Spock, give me a hand. O McCoy no Pro e no Pro 2. Para controle do sistema, nós temos o Buda, no original. O Messias, eu não vou fazer piada com isso. No Ace, Expert e Super. O Dosa, não é Dora, é Dosa. Dose. No 16, no XVI. E outra participação especial aí do pessoal da Star Trek, o Scott. Computer? No Pro e no Pro 2. Que aí esse aí, Scott, tá falando do nome pra whisky, né? É o DOS Scott. A gente faz uma forcinha. Eu não sei qual é a máquina do X68000, que também tem um chip chamado Spock e Spock Jr. Fascinating. Ainda bem que não tem um Cyborg, né, Giovanni? Aham. Só não tem Kirk. Não, o Cyborg são os capacitores. Faz sentido. Controlando a entrada e saída, assim, todo mundo, a pessoa que já percebeu que assim, não tinha um mínimo nenhum critério para dar o nome de chip. Não. Eu acho que tinha um papagaio, uma caixinha com nomes que o papagaio pegava. Pelo menos não é aquele brasileiro sacana que fica dando nome em Star Wars. Olha, se ele tivesse trabalhando na Sharp, seria mais divertido. Teria saído chips com nomes mais curiosos. É, imagino que sim. O nome da máquina ia ser mais curioso também, mas tudo bem. Assim, na parte só para entrada e saída, né, tinha o Sicilian, né, no original.
Twice. E acho que acabou a imaginação, né? Veio o Yoski na iOS-C, né? Na Ace, o iOS-C2 no Expert e nos Pros, e o PDEC no Super e no XVI. Com isso, acabamos todos os customizados que a Sharp e a Hudson, no momento de loucura, nominou. Vamos agora para coisas mais normais. Isso. Até porque são fabricados pela Yamaha, não pela Sharp. A Yamaha então, só usa nomes mais caretas. YM alguma coisa. Começamos pelo YM do 2151, que foi usado originalmente no Sharp X1, era um chip com 8 canais de FM. Foi usado também em máquinas de arcade e também foi usado nos computadores nostalgia de MSX aí, apareceram por lá também. Os da Yamaha, precisamente. Da Yamaha, né? Era os OPM esse? Era o OPM. É o que você encontra nos módulos SFG 01 e 05. Isso. Só que lá é com pinagem diferente, ele se chama 2164. Mesma coisa, pinagem diferente. Upgrade. Aí as placas de arcade eu só vou citar duas, né? A Sega System 16 e a famosa CPS-1, que a gente vai citar ela mais lá pra frente. E com isso você cita mais 800 jogos. Isso aí. R-Type usava, etc. Ainda na família, aliás, tem um coreano, acho que ele fica pegando essas trilhas sonoras de OPM, OPN e companhia, e fica adaptando para jogos de MSX. Você já viu esses patches que o cara faz? Já. É o Tough Kid. E, inclusive, este coreano, ele fez duas coisas. Primeiro, ele fez a adaptação e também ele pegou de jogos de Neo Geo e ele fez uma placa com 2610 no Neo Geo pra MSX. Eu não sei como é que não teve Fudeba copiando esse esquema aí. Você que não sabe. Ele é ingênuo. Vai ver que porque um 2610 pra arranjar deve ser muito difícil. Leonardo, um abraço. Tinha que ser. Eu sabia! E seguindo adiante, né, o YM3012, que também era da Yamaha, esse é um DAC, conversor de digital para analógico, de ponto flutuante, que te garantia 2 canais de som estéreo e o MSM, esse é mais carinho, né, 62588 da OC, que era uma DPCM mono para fazer PCM de 4 bits. Esse cara aqui no futuro vai dar alguns probleminhas, algumas pequenas dores de cabeça nos usuários, mas fica com a gente que você vai descobrir. E para quem quiser saber um pouco mais, né, vai ter bolo, tem mais um monte de chips aí, tem um site bem legal, só vou passar uma passagem rápida aqui, né, que é o controlador de SCSI, do Drive, ele tem os Z8530 para serial, 8255 da NEC para fazer PPI e por aí vai. Se eu não me engano, o chip de relógio dele é o famoso? É o RPC? 5C15 da Rico. Aí, todo mundo usa isso. Dava um troco com esse chip lá no Japão. Também acho. Pô, vou te contar, haja chip, hein? Haja chip. Quem se ferrava era o cara que fazia a compra do almoxarifado da Sharp. Se não fosse bem organizado. Pra quem já viu um bichinho desse já desmontado, a placa é chip pra caramba. Não sei como é que eles conseguem colocar tanto chip numa placa e botar num lugar tão apertado. Eles põem e torcem pra não sair pulando. Seguindo a especificação, né, a memória dele era dividida em 1 MB de ROM, ele tinha 128 KB de BIOS e o resto para gerador de caracteres, que acredito que seja uma Kanji-ROM. É Kanji-ROM, sim. A RAM, ela podia variar de fábrica entre o modelo GT, só era o modelo GT com 1 a 4 MB, 1, 2 e 4 MB de memória, mas ela ia até, sabe-se lá por que motivo, 12 MB. Se eu não me engano, limitação do 68.000 original? Acho que não. 68.000 é 24 bits. Deixa eu só falar uma coisa bizarra que tem na arquitetura do X68000. Alguma coisa bizarra que tem na arquitetura do X68000. Ou seja, qualquer coisa. Ele tem um buraco de endereçamento, depois de 1024, né? Abaixo, né? No mega até o 3, que é pra você botar o 2 megas. Ele tem 2 tipos de expansão. A expansão pequena e a expansão grande. A expansão grande é lá do slot de expansão dele, você encaixa e acabou. Só que você tem que expandir primeiro a expansão pequena. Ela fica do lado da memória RAM dele. Então o slot do lado da memória RAM dele, você conecta a expansão pequena. Ela é pequenininha, ela é do tamanho... Sabe a placa desmontada do A501? Quase 1/3 da plaquinha. Aí bota aquilo ali e fecha. Se você não tapar esse buraco, você não pode expandir a RAM dele. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Olha, entendeu? Não entendi, mas eu vou te aceitar porque achar. Quer saber de uma coisa? Eu sei lá. Eu concordo com o César, é melhor mesmo. Aí você chega, você entra no sistema operacional e configura lá, 2 de RAM. Aí depois você desliga o micro de novo, encaixa outra placa para ele reconhecer o resto automaticamente. Repetindo, se você tem um mega só, você encaixa a plaquinha pequena, com ele desligado, claro, liga, entra no sistema operacional e entra na configuração dele, troca lá de 1 para 2. Pum, salva, desliga a máquina. Pega a expansão normal, bota lá no slot de expansão normal dele, grandão, atrás, liga a máquina de novo, ele vai
reconhecer os outros mais 2, mais 4, mais até 12 sem você fazer nada. É a coisa bizarra que ele tem. Nota mental, isso só vale para as máquinas de 1 mega. Máquinas de 2 mega não tem esse problema. Quem vem com 2 mega de fábrica, ignore isso. Mas para as máquinas de 1 mega tem esse problema. E calma que ainda tem mais memória, né? Tinha 16 KB de SRAM. Deve ser para salvar as configurações de BIOS, relógio, etc e tal. Não, isso o Recall já faz. Então outras configurações. E tem 1056 KB de VRAM, porque a VRAM dele é dividida em um bloco de 512K para gráfico, um outro bloco de 512K para texto, isso aqui eu não compreendo, e 32 KB para sprite. Só para sprite. Porque ela é dividida assim, só os engenheiros da Sharp sabem. Seguindo adiante, além disso, né, tinha os 12 slots de expansão, o modelo Pro tinha 4, tinha 2 portas de joystick padrão Atari ou padrão MSX, nunca sei. No Japão, eu vejo se referindo a NEC MSX. Então é isso. Que a NEC também usou em alguns micros, para diferenciar do outro padrão Sega. Eles praticamente não se referem a Atari. A Atari passou em brancas nuvens lá no Japão, pouca coisa foi lançada. Então. A Atari foi uma brisa passageira. Isso aí. Teclado e mouse, né? Porta serial S232, uma porta paralela, o conector para mais 2 unidades de disquete adicionais, ó, que maravilha, a saída de vídeo RGB, a interface SAS, SCSI, que dependia do modelo, o conector para entrada e saída de áudio, um P2 para fone de ouvido, um outro P2 para microfone, o óculos 3D de realidade virtual e aquela porta para controle de TV que o X1 tinha. Vamos lá, primeira coisa, o mouse além de ser uma porta proprietária, ao contrário de outras máquinas que tem padrão NEC MSX, que usa o mouse compatível com tipo Fujitsu e os MSX, ele usa uma porta proprietária para o mouse. O mouse dele, ele é meio trackball. Ele é engraçado, que para você guardar ele é meio arredondado, você enrola o fio em volta dele. Mas isso foram só nos primeiros modelos, que os últimos já eram mouses com cara de mouse. Ah, sim, é verdade. Só nos primeiros modelos. Segunda coisa, salvo os jogos chatinhos, os drives que eram conectados nessas portas podiam ser usados como drive zero. Você chaveava e ele virava drive zero, podia botar por fora. Eu contente de você ter 2 drives de 5/4, você tem agora 4. Ou 3,5, né? Já conectou drive 3,5 também. E esse conector da TV, além de você controlar o monitor como se fosse uma TV, você tinha o RF, você transformava o teu monitor mesmo em uma TV. Você vai poder parar de trabalhar para ver o jogo. Isso aí, seu jogo de beisebol. E o teclado do X68000, ele tinha um LED programáveis. Ele era um teclado gamer muito antes de existir isso. Nossa. Precursor do teclado gamer, o pai do teclado gamer. O pai! Ele tinha bem mais LEDs que o normal, devia ter uns 8, 10 LEDs no teclado, e eles eram programáveis. Alguns jogos, como por exemplo o Cotton, a musiquinha ia tocando e as LEDs iam piscando conforme o jogo, a musiquinha tocando. É frescura, mas nem fazer. Se não me engano, inclusive acho que dá pra programar isso no Basic dele. E na sequência vem aquela pergunta, né? Teve clone? Teve, a CVS X68000 que o Caixano lançou e levou pra Jaú. Tá. Claro que não, ele levou pro original mesmo. Não, dele não é original, deixa dele é um Ace. Não, o original que eu digo é que o dele não é clone. Ah, tá. Ele não conseguiu clonar, ele não conseguiu clonar. Acabou a paz. Nós temos um canal no YouTube e um perfil no Instagram. No YouTube, todos os episódios do podcast estão disponíveis para você, assim como as besteiras e eventualmente vídeos. Mas vocês sabem, não somos lá muito bons com esse tipo de mídia. No nosso Instagram também publicamos imagens, textos e eventualmente vídeos. Esses vídeos são material vindo de encontros, lives, gravações ao vivo, entre outras formas. Não deixe de assinar, comentar, ligar as sessões e compartilhar com outros. Ajude-nos a espalhar a palavra da retrocomputação a outras pessoas. Muito obrigado. Então, agora vamos falar do vídeo, né? Já citamos essa história de que você pode usar seu monitor como televisão. Isso. Mas agora vamos falar o que a união dos poderes da Cynthia Junior, Vina, Sizop, Reserve ou Cynthia, Vicon, Vips e Cat fazem junto. Implementava scroll por raja, superimpose. Em todos os sentidos, scroll horizontal, vertical e nas diagonais. 2 planos de tile, flip de horizontal e vertical de sprites e mais um monte de coisa aí. Tem um link aqui legal, você pode ler o código-fonte do MES para ver o que ele faz. Engraçado que o X68000 ele suportava resoluções até altas para a época, mas eram todas quadráticas. Ele ia de 256 por 240 até 1024 por 1024. Acho que a única não quadrada é essa primeira, porque depois
depois ele tem uma 256 por 256. Acho que, se eu não me engano, ele tem uma que é 320 por 240 também, que não é quadrática. E cores que vão 16 até 65.536 cores. Já que tocamos o assunto, a paleta de cores é 16 bits. A maior resolução de tela com 65.000 cores, 512 por 512, que eu acho um absurdo. 65.536 cores simultâneas, porra, com 512 por 512, caramba. Depois ele, obviamente, vai baixando, né? 1024 por 1024 são só 64 simultâneas na tela. Uma paletável também. Em resumo, jogo monocromático não passa nem perto daqui, né? Pô, vamos falar de sprite, né? Não, tem que falar disso aqui primeiro, gente. Ah, sim. Qual? É os planos de vídeo. Ah, sim. Cara, vamos fazer o seguinte. Tá no show notes aí como funcionam os gráficos do X68000, os modos bitmap, os modos tilemap, o plano de sprite. Eu não entendi nada. E você lê aí. Pronto, vamos passar. Que é melhor, inclusive. Esse episódio já tá se enrolando muito pro meu gosto. E vou falar de sprite antes que alguém pergunte. O programa vai ser perguntar. Você pode usar sprite de 16 por 16, usando 16 cores por paleta, de até 16 paletas. Você pode usar sprite tiles de 8 por 8 ou 16 por 16. Você pode ter até 128 sprites de 16 por 16 ou 512 sprites de 8 por 8 na tela. E dobra esses números aí se você estiver usando dentro da VRAM. E antes, já me perdi também, você já se perdeu, não importa. Eu não vou falar de qualquer jeito. Você pode ter até 128 sprites na tela, ao mesmo tempo, com até 32 sprites para o scanline. E também, antes que alguém pergunte, a saída de vídeo poderia ser de 15, 24 ou 31 kHz, dependendo do modo que você usar. Não entendeu? Nem eu. Aqui é um canto muito esquisito. Vamos falar de modelos que ficar mais simples de entender. Isso. Eu acho. É uma opinião. Bom, a gente começa com o modelo original, né, que é o pai de todos eles. Foi lançado no mês de março de 87. E a partir daí a Sharp começou a lançar literalmente todo ano um modelo novo. E aliás, quase sempre no mês de março. Aí começa em março de 88, ela lançou o Ace. O Ace estava disponível nas cores cinza e preto, igual o carro 1.0. E nas versões com e sem HD. Então assim, você tinha o Ace e tinha o Ace HD. O Ace, no caso o HD, era um HD de 20 MB SASE. Não era SCSI ainda, gente. O que veio depois, Ricardo? Você que é especialista nessa assunto. Em 1989, também em março, saiu o X68000 Expert. E não, gente, não saiu o X68000 Hotbit, saiu o X68000 Pro. Também com versões com e sem HD de 40 MB padrão SASE. O Expert vinha com 2 MB de RAM. E no Pro, era aquele gabinete de 2 torres, foi substituído por um gabinete desktop tradicional. Mas aí ele ganhou 4 slots de expansão, mas ele vinha apenas com 1 MB de RAM. A partir dali para frente, todos os modelos passaram a vir de cara com 2 MB de RAM, com exceção dos Pro. Nesse modelo que aparece a primeira vez da propaganda do farol Tutankhamon, né, que aí usuários do Deluxe Paint não gostaram muito. Até o Warner que fez piada com essa negócio do Tutankhamon numa revista de Apple 2GS. É isso aí. Continuando, no ano seguinte, março de 1990, saiu o X68000 Expert 2 e em abril o Pro 2. Mesmas configurações dos modelos lançados no ano anterior. Mas qual é a diferença? O número apenas? Só interno, só a dança de cadeira do chip customizado. Foi o que deu pra entender. Vai dar uma pequena barateada, pelo menos para eles, né? Nessa época você já tinha as máquinas que estavam disponíveis apenas em 2 cores, preto e cinza. Ao contrário do X1, que era a máquina que, em teoria, ele vinha seguindo, o X1 estava disponível em vermelho, ele só tinha nessas 2 cores. E aí, saindo da métrica de março e abril, aí chegamos em junho de 1990 e janeiro de 1991, saiu o X68000 Super e o Super HD, ambos no gabinete torre, e finalmente tiraram o SASE e botaram o SCSI. Cara, todo mundo já tinha abandonado o SASE na rodovia há anos. Só em 91 que eles fizeram isso. Vinha com um HD de 80 MB ali dentro, dado que o HD de 80 MB naquela época era grande, eu queria saber como enfiavam dentro daquele gabinete. E eles já saíram apenas preto, ou seja, na cor, parece até descrição de cor de fabricante de automóvel, né? Titan Black. 5 meses depois, 1991, o X68000 XVI, ou como queiram, o 16, gabinete torre, e aí o processador já subiu para a frequência para um processador 68000 da Motorola mesmo, de 16 MHz. Finalmente um upgrade, né? Finalmente um upgrade de processador. 4 anos depois do lançamento original. Vamos tirar o que pudermos do 68000 original. Vamos arrancar o que a gente puder. Fevereiro de 92, o Compact surge aí nas paradas, um gabinete mini torre. Então nunca vi o Compact. Curioso a ver, agora vou ter que procurar. Eu vi o Pro, vi os outros todos, mas o Compact. Hoje em dia
dia ele vai te lembrar muito os Thin Clients, os computadores que o pessoal compra hoje para escritório, que são bem pequenininhos. Tá. Lembra daquele que o fez ele fumegar no MSX Rio? Aquilo ali é o Compact. Tô lembrando, já vi sim, mas é que eu não... Ele é pequenininho. Eu não liguei o nome ao micro. O nome à criatura. A fumaça. Gente, não foi só Turbo R que foi fumegado, né? X68000 também. Pois é, finalmente aí outro upgrade, largaram o disquete 5.4, foram pro disquete 3.5, ele já vinha na cor cinza chumbo, não, falar com especificação de fabricante de automóvel, né? Cinza plumbil, pra ficar bonito. Olha! Sempre bem que aí não, eu vi essa palavra outro dia, achei bonita, resolvi usar. Ô, cara burro! Também veio o processador a 16 MHz e em março de 1993 o X68030, um MC68S030 a 25 MHz, 4 MB de memória RAM, HD de 80 MB, isso no modelo X68030 HD, na versão preto Titan Black, preto titânico, drive de disquete de 5.1/4. No, God, please, no! 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 Senhor! Alguém mata o pessoal dentro da Sharp, pela mãe do guarda. Alguém mata esse pessoal. Eu acho que tinha um cara na almoxarifada que sempre que via que o drive 5.4 tava acabando, ele comprava mais. Ele falou, a gente tem que gastar isso, gastar todos eles. Ou então a Sharp comprou, sei lá, alguém fez algum acordo pra comprar todo o estoque de drive 5.4 de algum fabricante e ninguém tinha coragem de romper o contrato porque a multa era gigantesca. Pois é. Mas tudo bem. Olha que eu tô achando que deve ser um negócio desse mesmo, hein, César? É bem provável, porque dada a situação, já 2 meses depois do X68030 Compact, com a mesma especificação do original, gabinete mini torre, disquete 3.5, ufa. Ufa, porque foi você que em abril comprou o meu 830, né? Que merda, hein? Pra terminar a lista, aí o vapor, né, que era o PowerX, que usaria um PowerPC 601 da IBM, rodando a 66 MHz, viria com 8 MB de RAM, disco rígido de 240 MB, mais uma lenda não se cumpriu. Deixa eu só falar uma coisa pra vocês ficarem desesperados. Isso aí eu vou, no caso, me basear nos jogos, porque é os jogos que eu vi com essas embalagens, aplicativo. Eu só via coisa que vinha no sistema. Então, cara, 90% dos jogos vinham em 5/4. Quando vinha, eles vinham de 2 disquetes, os 2 tipos de disquete dentro da caixa, ou seja, vinha 5/4 e 3.5, e você geralmente pegava o jogo de só 3.5 via Takeru. João, tem um detalhe, né? 80% do parque era drive 5/4. Pois é. Ou seja, só melhora, né? E realmente parece eu vi alguém dentro da Sharp com uma ideia muito cretina para lançar a máquina, ficar fazendo essas pequenas atualizações pontuais e lançando máquina de novo. Então, lançando máquina nova com hardware exatamente o que tinha antes. Mudança que tinha mesmo, né? Pelo que a gente vê, era do sistema operacional, do Ruma 68K e do ambiente gráfico, né? O SX Windows. Aí que você tinha alguma mudança. No mais, só mudança. Quero o quê? Mudança de versão. Ou seja, que desgraça, hein? Todo dia tem uma merda. Não, mas isso aí tá uma grande explicação. Enquanto o mundo era 2D, meio que não se precisava de muitos upgrades, quesito gráfico e áudio do X68000. Mas com a virada pro 3D, mais ou menos por volta de 1994, do dia pra noite aí a linha se viu em maus lençóis. Todo mundo, né? Mas aí não foi só ele, né? Foi só o X68000 que nessa virada ficou em maus lençóis. Todo mundo. Não é exclusividade deles. Todo mundo teve problemas. Porque assim, eles vendiam expansão de memória, eles vendiam aceleradora também, a própria Sharp, eles vendiam HD, mas assim, parecia que não tinha muito foco dentro da Sharp, tipo, todo ano vamos lançar uma máquina nova, pra televisão. E lançavam basicamente a mesma coisa, né? Sim, a gente reclama da Gradiente, que lançou o Expert e o The Plus, e o Plus, né? Ah, mas aí é outra história, ela tava lançando zeros, era só carcaça mesmo diferente. Então, ele também tinha... Não. E revisão de placa, não tinha nem memória a mais, não tinha nem processador mais rápido, não tinha nada de nada. A Gradiente mudou para usar MSX Engine, passou a vir com Drive, então mudanças pontuais. Tá muito diferente da Sharp X68000, não. Tá muito diferente, não. Sejamos francos. Acho que até a Commodore usou mais no upgrade. É como eu disse, que o X68000 não precisava. Do 2000 pro Amiga 2000, pro Amiga 2000 pro 3000 tem mudança. Do Amiga 3000 pro 4000 até pro 1200 tem mudança, né? Mas assim, a Sharp não, ela fez aqui igualzinho a Commodore. Eu vou fazer essa máquina, vou fazer o Commodore 64 até o fim da vida. É porque não precisava. O Taos meio que também sofre do mesmo problema. Se vocês voltarem no programa da Fujitsu, ele também só muda processador e memória. Mas isso nem a Sharp fazia, João.
Processador e memória foi. Os modelos tem 0,30 e 4 megas. Eles só trocaram de processador 4 anos depois. 87 a 91 que eles não trocaram, aí eles passaram a aumentar a frequência. Eles só trocaram o processador em 93. A máquina estava com 6 anos de mercado. O Ricardo, a Fujitsu não foi tão fudeba assim, mas ela só virou pra 486 em 91. E ele lançou em 89. Foi 3 anos também. 89 e 91, 2 anos, mas o 91 eu não tinha 486, 91 todo mundo tinha 386, aí que tá, eu tô dizendo o seguinte, 4 anos, 87, 88, 89, 90, 91, aí que eles trocaram o processador do Hitachi pro Motorola e aí subiram a frequência para 16. Eu acho que não tem do Hitachi 16, acho que o Hitachi vai até 12. Aí, 2 anos depois que eles trocaram para um processador para um 0,30. A memória, tá bom, em 2 anos depois ele já tinha uma máquina com 2 MB e depois dali por diante todo mundo com 2 MB, beleza, mas 4 anos para trocar o processador para uma máquina cara que era daquele jeito? Então, ela seria muito mais cara se... Ah não, peraí. Agora eu vou falar, peraí, o Amiga não custava tudo isso usar processador Motorola. Mas ele não era esse poder todo que ele tinha. E o detalhe que vocês estão esquecendo. Ele tinha um poder muito acima de um Amiga de anos depois. E 2, pelo que eu percebi, parece que todo o software dele era extremamente bem otimizado. Então ele tinha um cabedal de coisa que não precisava de tanto upgrade quanto as outras máquinas. Ah, cara, eu não sei. Eu vou dizer como usuário, mero usuário, eu acho que é muito caro pelo que oferecia. Um processador de 10 MHz com um monte de chip, beleza, fazer um monte de coisa junto, um monte de recursos junto. Justamente, esse chip que era a mágica do computador, não era o processador central. R$12.500 numa máquina? Não, 16, eu atualizei o preço, pode ficar feliz. 16 mil. Então, Nossa. Esses chips customizados é que faziam o desempenho dele. Era o cachê da Cintia. Tanto é que uma coisa interessante, que ele era tão bem otimizado, o modelo original, como eu disse, se você botar ele 2 MB de RAM, rodava os jogos de 93, 94. Redondinho. Ele tinha um approach diferente de todas as máquinas que está acostumado. Seja ela Commodore, seja ela até NEC, até um pouco o FM Taos. O FM Taos era um pouco assim, mas ele não era tanto. Olá, sou Oswaldo Santana Neto, programeiro, e você está ouvindo o podcast Retrópolis.